Então, bem-vindos ao Centro Bíblico Mater Misericórdia, ligado ao Instituto Superior de Ciências Religiosas de nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu sou o Padre Fábio Siqueira. Nós vamos continuar a reflexão que tínhamos feito no nosso último encontro a respeito da paixão segundo o Evangelho de Marcos. No nosso último encontro, nós estudamos o capítulo 14, nos versículos 1 a 42. Hoje nós vamos estudar 3 textos. Vamos falar da prisão de Jesus ao sepulcro vazio. Então, vamos estudar Marcos 14, dos versículos 43 a 72. Depois, Marcos 15, o capítulo todo, e também o capítulo 16, a cena do sepulcro vazio, os 8 primeiros versículos. Depois, nós vamos ver os chamados finais alternativos de Marcos, o final canônico, que são os versículos 9 a 20, e vamos comentar brevemente um pouco como que na tradição manuscrita aparecem também outros finais para o Evangelho de Marcos, e vamos comentar um pouco o que se pensa a respeito desse final do Evangelho de Marcos, né? Nós já tínhamos falado no nosso último encontro, mas vale a pena recordar, contextualizar a narrativa da paixão em Marcos dentro do grande contexto do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 2 grandes partes. A segunda parte do Evangelho mostra Jesus a caminho da Judéia e na Judéia. Essa segunda grande parte é marcada por 3 grandes sessões. Uma primeira sessão, dos capítulos 8, versículo 27, até o capítulo 10, final do capítulo 10, que é marcada por 3 anúncios da paixão, seguida de 3 incompreensões. Primeiro, do próprio Pedro, é a chamada crise da Galileia, né? Quando Pedro não compreende esse anúncio da paixão. Depois, o segundo anúncio da paixão e a incompreensão dos discípulos. E, por último, o terceiro anúncio da paixão e também uma incompreensão dos discípulos que vem narrada nos versículos 35 a 45. É quando os filhos de Zebedeu, depois de Jesus ter anunciado a sua paixão, vão pedir para sentar-se à sua direita e à sua esquerda, demonstrando que eles não haviam compreendido o sentido profundo daquelas palavras de Jesus. Depois, nos capítulos 11 a 13, nós temos ali 3 dias de atuação de Jesus na Judéia e, por fim, o ápice disso, que é a narrativa da paixão, que ocupa desde o capítulo 14, com a unção antes da paixão do Senhor, outros acontecimentos até depois a narrativa da instituição, até os textos que nós vamos estudar hoje, né? A narrativa da instituição da Eucaristia, a saída de Jesus para o Getsemane e os textos que nós vamos estudar hoje, né? A partir do versículo 43 do capítulo 14, né? A prisão de Jesus, a sua morte e o encontro do sepulcro vazio. Então, a primeira parte do nosso estudo é Marcos 14, versículos 43 a 72, Jesus perante o Sinédrio. Nesse trecho de Marcos 14, versículos 43 a 72, nós podemos encontrar a seguinte estrutura. Aqui em Marcos 14, versículos 43 a 72. Primeiro, nós encontramos a traição de Judas, nos versículos 43 a 52, Marcos 14, versículos 43 a 52. Depois, propriamente no centro da cena, está lá Jesus diante do Sinédrio, nos versículos 53 a 65. Vejam que tanto o versículo 43 quanto o versículo 53 são abertos por essa menção a esse tríplice grupo do qual era composto o Sinédrio, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, né? Com uma pequena inversão ali no versículo 53, onde os anciãos são mencionados antes dos escribas. Depois nós temos, no finalzinho do capítulo, nos versículos 66 a 72, a tríplice negação de Pedro, que conecta esse final do capítulo 14, lá ao versículo 30, onde o Senhor havia previsto e dito a Pedro que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes ele o negaria. O Evangelho de Marcos se conecta particularmente com a figura de Pedro, né? Esse Marcos, ou João Marcos, a quem é atribuída a redação desse Evangelho,
é reconhecido como aquele que aparece junto de Pedro, em alguns momentos. Aparece também junto de Paulo, na primeira viagem missionária, mas depois separa-se do apóstolo Paulo e aparece junto a Pedro. E como, segundo a tradição, Marcos escreve a partir daquilo que ele ouvia do que Pedro pregava, né? Pedro fazia suas catequeses em língua aramaica e Marcos, então, as traduzia, o testemunho de Papias que nós encontramos em Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica. Então, é interessante notarmos que esse detalhe aponta, de fato, para alguém que teve um contato muito próximo com o apóstolo, né? Porque só em Marcos há esse detalhe, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lá, na narrativa de Marcos 14, nos últimos versículos, de fato, é assim que a narrativa é construída, né? 3 vezes Pedro nega o Cristo, logo depois do galo ter cantado a segunda vez, né? É quando ele faz a segunda negação do Senhor. Vamos começar, então, aqui com os versículos 43 a 52, a traição de Judas. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos lendo alguns trechos do texto à medida em que isso vai sendo necessário para a nossa explicação. Então, esse texto dos versículos 43 a 52 conecta-se imediatamente com a perícope anterior, com a perícope do Getsemane, porque ele começa dizendo assim: imediatamente, enquanto ainda falava, e o que Jesus falava é aquela palavra que ele havia dirigido aos discípulos: vocês não são capazes de vigiar comigo por 1 hora? Né? Por 3 vezes Jesus se aproxima e encontra os discípulos dormindo. Enquanto ele ainda falava, diz o narrador, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus da parte dos chefes, dos sacerdotes, escribas e anciãos. Essa perícope começa logo com um advérbio grego eutis, normalmente traduzido como imediatamente, mostrando que aquilo que o Cristo havia previsto já começava a se realizar enquanto ele ainda falava. Né? O Senhor tinha acabado de, pela 3ª vez, chamar a atenção dos discípulos, né? E logo em seguida ele vai dizer: eis que o meu traidor está chegando, e imediatamente, enquanto Jesus fala, já começa a se realizar aquilo que ele previa, né? Já se aproxima aquele que vai entregá-lo. Este trecho da paixão, da narrativa da paixão, que começa lá no capítulo 14, ele traz no seu início muitas personagens. No centro da cena, nós temos Jesus e Judas, particularmente aqui nesse trecho dos versículos 43 a 52. Depois nós temos também a multidão que vem acompanhando Judas, armada com espadas e paus. Uma outra figura, a figura do servo do sumo sacerdote, que aparece também aqui no início da narrativa. E depois, aquele grupo que foge. Tanto os discípulos, dos quais no versículo 50 se diz que eles fugiram todos, abandonando o Cristo, e um jovem misterioso que aparece nos versículos 50 a 51, que se tem múltiplas opiniões sobre quem seja esse jovem misterioso. Alguns acreditam que seja o próprio João Marcos. É um jovem misterioso que parece acompanhar de longe o que está acontecendo, enrolado num lençol, e quando percebem a sua presença, ele então foge, né, ficando o lençol na mão daquele que havia tentado prendê-lo. Né? Então a cena começa com um grande número de personagens, né? Jesus e Judas, que ocupam o centro dessa cena, dos versículos 43 a 52, a multidão que se aproxima com Judas, armada com espadas e paus, o servo do sumo sacerdote, e aqueles que fogem, os discípulos e um misterioso jovem que foge nu. Nos versículos 43 a 46 é onde nós encontramos propriamente a entrega de Jesus. Depois, a partir dos versículos 47, nós já temos uma fala de Jesus. Depois, a partir dos versículos 47, nós já temos a ferida que é feita no servo do sumo sacerdote e a saída em direção ao Sinédrio. Então, propriamente nos versículos 43 a 46, nós encontramos essa entrega de Jesus. Como eu havia falado, são mencionados no início os 3 grupos que compunham o Sinédrio. Os chefes dos sacerdotes, ou seja,
aqueles que haviam assumido em algum momento a função de sumo sacerdote, que era uma função temporária, e o próprio sumo sacerdote em exercício, que presidia o sinédrio. Depois, os escribas, que geralmente eram do partido dos fariseus, enquanto os sacerdotes, muitos eram do partido dos saduceus, né, embora essa limitação não fosse exatamente clara, né? Há historiadores que falam de sacerdotes que também eram adeptos do pensamento dos escribas, né, enfim, das doutrinas dos fariseus, perdão. E os anciãos, que são os representantes da aristocracia judaica. Então, esses três grupos formam o sinédrio, né? Os chefes dos sacerdotes, ou seja, aqueles grandes das famílias sacerdotais que haviam exercido em algum momento a função de sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote em função, que presidia esse grupo. Muitos desses eram do partido dos saduceus, que tinham crenças muito específicas, né? Por exemplo, não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Vejam que há um embate entre Jesus e os saduceus por conta disso, né? Eles propõem a Jesus aquela estranha questão da mulher que morre depois de ter casado com 7 irmãos, né? De quem ela seria esposa na vida futura, né? Os escribas, que geralmente são do partido dos fariseus, e os anciãos, que são os representantes da aristocracia, das grandes famílias judaicas daquele período. O poder do sinédrio, na época dos procuradores romanos, era maior do que na época de Herodes Magno. Claro que quando havia um rei, o poder do sinédrio, ou Sanhedrin, era um pouco mais reduzido. Mas na época dos procuradores romanos, esse poder do sinédrio era bastante significativo. Normalmente, no âmbito religioso, o sinédrio tinha liberdade para agir naquelas questões que diziam respeito à religião judaica. No âmbito civil, o sinédrio também tinha um certo poder de atuação, na medida em que esse poder era dado ou regulado pela autoridade romana. Então, o dominador era o poder romano. Havia, depois da morte de Arquelau, que é um filho de Herodes Magno, naquela grande região da Judéia, havia um procurador romano. Os filhos de Herodes, depois da morte de Arquelau, não vão governar aquela região da Judéia. Esse governo vai ser feito pelos procuradores romanos, sediados em Cesareia Marítima. E por essa época, o sinédrio tinha uma liberdade, uma certa liberdade também dentro do âmbito civil, ou seja, dentro daquelas limitações propostas por Roma, o sinédrio também podia gerir, administrar determinadas questões, não só no âmbito religioso, mas também no âmbito civil. A traição se dá por meio de um sinal. Judas combina um sinal que identificaria no grupo dos discípulos quem era Jesus, né? Isso está narrado lá no versículo 44. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o e levai-o bem guardado. Então, esse é o sinal que Judas combina, o beijo, né? O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o e levai-o bem guardado. Esse beijo que Judas dá no Senhor, e o chama de Rabi, porque no versículo 45 ele vai concretizar isso, né? Então logo chegou, aproximando-se dele, e disse: Rabi, e o beijou. Era uma saudação corrente entre discípulo e mestre, entre aluno e mestre. Então o gesto que Judas realiza era um gesto conhecido, comum entre um discípulo e seu mestre. Ele beija o Senhor e o chama de Rabi, palavra que quer dizer meu mestre. Aqui nós podemos perceber um pouco o eco, né? Por exemplo, lá de Provérbios 27:6. Claro que não existe essa citação do texto, né? Mas um pouco, quando a gente vai lendo essa narrativa, vamos identificando algumas passagens do Antigo Testamento que parece que vão tomando forma, né? Diante desse quadro que o narrador vai delineando na nossa frente, né? Provérbios 27:6 tem uma passagem que diz assim: os beijos do amigo são leais e mentirosos são os beijos do inimigo. Então, esse gesto de afeto de Judas ganha o peso de um gesto mentiroso, né? É o beijo com o qual ele trai o seu mestre. E é interessante que Marcos utiliza aqui um verbo que não é muito recorrente dentro do Novo Testamento, é o verbo katafiléu. Algumas vezes o verbo filéu, que significa propriamente amar, mas algumas vezes ele também, no Antigo Testamento, traduz verbos que significam beijar. Mas o katafiléu é um verbo muito particular. Normalmente os dicionários apontam o seu sentido
como o sentido de beijar ternamente. Vejam que é o verbo que aparece lá em Lucas, em duas cenas, em Atos dos Apóstolos, numa outra cena. Então, Lucas utiliza bem esse verbo. Marcos só utiliza aqui na narrativa da paixão, como também Mateus, para indicar o beijo de Judas. Mas Lucas o utiliza em outros momentos. Por exemplo, aquela pecadora que chora sobre os pés de Jesus, que o enxuga com seus cabelos. Lá se diz que ela beijava os pés de Jesus. E o verbo que Lucas usa é o verbo catafiléu. Algumas vezes até traduzido como ela cobria de beijos, né? Porque catafiléu pode ser beijar ternamente, cobrir de beijos. Depois, Lucas 15, 20, é o gesto do pai também, quando o filho mais moço, que havia gasto todos os seus bens numa vida dissoluta, retorna, o pai, longe de repreendê-lo, o que ele faz é cobri-lo de beijos, né? Ou beijá-lo ternamente, é o sentido do verbo. Em Atos 20, 37, Lucas usa de novo esse verbo, o verbo catafiléu, para falar dos anciãos de Éfeso. Paulo chama os anciãos de Éfeso e se despede dos anciãos de Éfeso. E aí os anciãos se aproximam de Paulo e o beijam com muita ternura, né? Então, esse gesto que deveria ser terno, o gesto do amigo, o gesto do discípulo, o gesto daquele que quer bem, se torna na cena o gesto da traição. Então, isso, para o leitor, faz com que a figura e o gesto de Judas, né, apareçam ainda mais explicitamente como o gesto daquele amigo que trai, como os salmos cantam, né? Se fosse um estranho que me traísse, se fosse aquele que me quer mal, mas foi o meu amigo que levantou contra mim o calcanhar. O versículo 47, por sua vez, nos reporta o golpe com o qual um dos que estavam presentes feriu o servo do sumo sacerdote. Versículo 47. Um dos que estavam presentes, Marcos fala de maneira muito genérica, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Esse gesto é reportado também pelos outros sinóticos. Aqui não aparece nenhuma palavra de Jesus contra quem realiza esse gesto, e a figura que o realiza também não é identificada. Mas em Mateus, esse mesmo gesto de alguém que fere o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha é narrado com uma intervenção de Jesus, né? Depois em Lucas, né, também se afirma que foi a orelha direita. Lucas ainda dá mais esse detalhe, né? E Jesus também repreende quem realiza tal gesto. Só João é que vai identificar quem é a figura que realiza isso. Esse que estava com Jesus e que fere a orelha do servo do sumo sacerdote, que é até nomeado, o nome dele era Malco, vai dizer João, só João identifica esse que realiza tal gesto como Simão Pedro, né? E Jesus vai ordenar também que ele não reaja com violência àquela situação de violência a qual Cristo está sendo exposto. Os exegetas, particularmente um que eu utilizo bastante para apresentar os nossos estudos, que é o Joaquim Gnilka, ele se questiona um pouco qual é o sentido, né, de se conservar na narrativa da paixão esse gesto do servo do sumo sacerdote ter sido ferido e, particularmente, o detalhe de ter sido cortada a sua orelha, e mais ainda em Lucas, a sua orelha direita, né? Por que a narrativa da paixão teria conservado esse detalhe, né? Uma vez que a gente sabe que os evangelhos não são relatos jornalísticos, como a gente diria assim, né? São relatos que partem, é claro, daquilo que realmente aconteceu, do fundamento histórico, daquilo que foi a vida e a pregação de Jesus, é o que nos vai dizer Dei Verbum, o que nos diz antes da Dei Verbum a instrução Santa Mater Ecclesiae, mas ao mesmo tempo nós sabemos que os evangelistas compuseram de modo a dar a entender o sentido. Então, quando um detalhe é conservado, um detalhe que aparentemente não parece tão importante para se compreender a narrativa, isso chama a atenção dos exegetas, né? O Gnilka acredita que talvez esse gesto tenha sido conservado porque no mundo semita, perder a orelha em uma batalha era o sinal de uma grande desonra. Ele se vale de alguns textos, até não só de Israel, mas do Antigo Oriente Próximo, para mostrar como esse gesto era visto como um gesto de grande desonra. Então, por isso teria se conservado na paixão, para mostrar como que aquele que é uma figura importante, identificado como servo do sumo sacerdote, ou seja, não era uma pessoa qualquer na cena, mas era uma figura importante,
como ele é desonrado, né? Porque está ali para prender, para levar cativo o mestre, né? Para fazer o mal àquele que é o justo e que veio justificar a muitos pelo seu sacrifício. É a palavra de Jesus, nos versículos 48 e 49, que esclarece o sentido de tudo aquilo que está se desenrolando. Nos versículos 48 e 49, Jesus vai demonstrar o sentido daquela cena. Depois que o servo do sumo sacerdote é ferido, Jesus, tomando a palavra, disse: como a um ladrão, saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então, a palavra de Jesus esclarece o sentido todo dessa cena. Como a um ladrão, saístes para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então, Jesus esteve ali entre eles durante tanto tempo, porque agora vão atrás de Jesus como se ele fosse um fugitivo, ele nunca foi. Como se fosse um ladrão, ele nunca o foi. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Né? Vejam que, dentro do Novo Testamento, essa compreensão de que em Jesus as Escrituras se cumprem é muito forte. Várias vezes nós encontramos em textos do Novo Testamento a consciência de que as Escrituras se realizam, se cumprem plenamente em Jesus. Aqui, quando o Novo Testamento fala de Escrituras, o Novo Testamento está pensando propriamente no Antigo Testamento, relido como leitura cristã, do qual a comunidade cristã toma posse, porque o próprio Jesus disse que era necessário que se cumprisse tudo aquele que a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, Lucas 24, 44. Então, Jesus, compreendendo que a sua vida é a realização plena das escrituras veterotestamentárias, claro que os cristãos vão apropriar-se do Antigo Testamento, mas relendo como escritura cristã. Então, essa ideia de que as escrituras se cumprem em Cristo é muito marcante dentro do Novo Testamento. Até porque o Novo Testamento, enquanto corpo escriturístico, ainda está se formando. Né? Só a segunda carta de Pedro é que vai nos dar um testemunho de um primeiro núcleo do Novo Testamento que já está circulando e se formando, que são as cartas de Paulo, quando o autor da segunda Pedro fala... alguns distorcem as escrituras e inclusive fazem isso também com Paulo, assim como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Então ali a gente percebe que já há um embrião daquilo que vai ser o Novo Testamento, né? Porque a segunda Pedro já é um escrito um pouco tardio, por isso faz já essa referência a um primeiro corpo escriturístico que circula entre as comunidades, formado pelas cartas de Paulo, que estão entre os escritos mais antigos do Novo Testamento. Né? A primeira Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, Paulo vai mostrar que tudo o que aconteceu com Cristo, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Né? Transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, lá a palavra de Jesus é o ponto de partida para que depois os apóstolos, e depois quando os escritos do Novo Testamento surgem, para que se pudesse compreender que as Escrituras se cumprem em Jesus, e que tudo o que aconteceu com ele foi para que as Escrituras se cumprissem plenamente. Os versículos 50 a 52 nos colocam diante de um paradoxo. A cena, que começa marcada por muitos personagens, de repente ela se esvazia. E permanecem somente os perseguidores e não mais os discípulos de Jesus. Vejam que o versículo 50 vai dizer que fugiram todos, os discípulos. Então, abandonando, fugiram todos. E no versículo 52, aquele jovem que acompanhava a cena e que de repente é descoberto, ele também foge, né, deixando na mão de quem tenta agarrá-lo o lençol. De fato,
como Jesus acaba de afirmar, cumpriram-se as Escrituras. Cumpriram-se nele as passagens que falam do justo abandonado. Né? Quando nós vemos Jesus dizer isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, nós percebemos como que tantas passagens do Antigo Testamento, elas vão ganhar plena luz com os eventos gloriosos de nosso Senhor. Né? Por exemplo, aqueles salmos que falam do justo abandonado. Jesus Cristo é esse justo abandonado, mas que é socorrido pelo próprio Pai, né? O Pai nunca o abandona. Por isso o Salmo 22, também na narrativa da paixão, vamos falar dele um pouco mais à frente, né? Vejam aqui alguns exemplos. O Salmo 27. Meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolhe. Ou o Salmo 31. Pelos opressores todos que tenho, já me tornei um escândalo. Para meus vizinhos, um asco, um terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe de mim. Então, os discípulos fugiram, e assim realizou-se a Escritura. Ele permaneceu só como aquele justo abandonado. Mateus apresenta bastante isso, sobretudo no momento, apresenta bem isso, sobretudo no momento em que Jesus é abandonado pelos discípulos, mostrando que Jesus já previra isso, inclusive aplicando a si mesmo aquela passagem do livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Lá no profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, nós encontramos a seguinte passagem: Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Particularmente essa parte em amarelo destacada, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas, Jesus aplica a si mesmo, lá no Evangelho de Mateus, quando ele antecipa aos discípulos esse mistério do abandono que ele vai sofrer, dizendo: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nos versículos 53 a 65, nós encontramos a cena de Jesus diante do Sinédrio. Também aqui, essa perícope conecta-se com os versículos anteriores, com a passagem anterior, e assim a gente vai percebendo o encadeamento do relato da paixão. Eu estou chamando a atenção para isso, porque às vezes, quando a gente vai lendo um relato bíblico, a gente percebe um certo corte, até o que demonstra que, às vezes, aquele texto passou por um processo redacional, né, que nos faz perceber na leitura um certo corte, né, uma não conexão de um trecho com o outro. Mas aqui a gente percebe um relato muito bem encadeado. Então, essa perícope conecta-se com a anterior pela menção, de novo, do tríplice grupo do qual estava composto o Sinédrio, ainda que numa ordem um pouco diferente. Chefes dos sacerdotes, anciãos e escribas. São os três grupos pelos quais se compunha o Sinédrio, né, que tinha, como nós comentamos aqui, o poder de decidir as questões religiosas e algumas no âmbito civil, na medida em que recebia esse poder da autoridade romana. O versículo 54 é que parece interromper o fluxo da perícope, né? Porque no versículo 53 se começa dizendo que levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas estavam reunidos. E aí, de repente, fala-se de Pedro. Mas Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Então, essa menção de Pedro parece, de repente, interromper o fluxo da narrativa, né? Mas, na verdade, não interrompe. O autor está preparando aquilo que ele vai narrar no final, que são os versículos 66 a 72, a tríplice negação de Pedro predita lá, no início do relato da paixão, no capítulo 14. Os versículos 55 a 59 apresentam a cena do julgamento de Jesus diante do Sinédrio, composto, segundo algumas fontes históricas, por exemplo, a Mishnah, que é uma parte do Talmud, fala que esse Sinédrio era composto por 71 membros, né, para recordar aqueles 70 anciãos que lá no deserto colaboraram com Moisés na sua tarefa de julgar as questões do povo, né? Os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes depostos, ou seja, que já haviam cumprido a sua função, e o sumo sacerdote em exercício. É aqui que o projeto de matar Jesus, já apresentado no início do Evangelho, chega à sua consumação. Porque lá no início do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Marcos é marcado
pela incompreensão que Jesus recebe, né? Essa é uma das explicações para o chamado segredo messiânico em Marcos. Por que em Marcos Jesus insiste tanto para que não se divulgue que ele é o Messias? Então, uma das explicações é porque Marcos acentua essa incompreensão que Jesus recebe dos seus conterrâneos, dos fariseus, dos discípulos. Por isso é só no final do Evangelho, a partir do mistério da sua paixão, que se pode compreender quem de fato ele é, que Messias ele é. E lá no capítulo 3, versículo 6, aparece a intenção dos fariseus e dos herodianos, daqueles que eram partidários de Herodes, de matar Jesus. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos, que não eram amigos, mas que para o mal se associam, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. E essa intenção, esse desejo de condenar Jesus à morte vai ser recordado também no capítulo 11 e também no início do capítulo 14. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo. Então, aqui, quando Jesus está perante o Sinédrio, essa intenção que percorre todo o Evangelho chega ao seu ápice, né? É a oportunidade que eles têm de realizar esse intento. Os falsos testemunhos evocados no versículo 57, né? O versículo 57 fala que eles levaram falsas testemunhas para falar contra Jesus, nos evocam também tradições sálmicas, para vermos como que aqui, ainda que nem sempre as passagens sejam citadas, mas como que naturalmente, ao ler esse texto, nós vamos nos voltando para aquilo que já lemos nos Salmos, no Antigo Testamento, e percebendo como que isso vai realizando-se em Jesus de maneira plena. O Salmo 37, versículo 32, diz assim: o ímpio espreita o justo e procura levá-lo à morte. Quem é o ímpio no decorrer do Evangelho? Esse grupo, fariseus, herodianos, escribas, que a todo momento estão tramando a morte de Jesus, estão agindo como ímpios. Os soberbos se levantam contra mim e os violentos perseguem minha vida. Eles não colocam Deus à sua frente. Esses são os violentos que estão tentando, de alguma forma, através de algum ardil, prender e matar Jesus. Jesus não vai reagir com nenhuma forma de violência. Por fim, os versículos 60 a 65 podem ser divididos em 3 partes. O diálogo de Jesus com o sumo sacerdote, né? As perguntas que o sumo sacerdote vai fazer a Jesus. A consequente reação do sumo sacerdote diante da resposta de Jesus. E, por fim, a reação de alguns dos presentes e dos criados, né? O modo como eles vão zombar de Jesus com alguns gestos, inclusive batendo no Senhor, né, e cuspindo-lhe. Nesse diálogo de Jesus com o sumo sacerdote, 3 perguntas são feitas. Primeiro, vai perguntar por que nada Jesus responde. Nada respondes, vai dizer o sumo sacerdote a Jesus. Depois ele vai perguntar acerca daquilo que dizem contra ele. O que testemunham estes contra ti? Aquelas falsas testemunhas que foram chamadas. Depois, por fim, a pergunta a qual Jesus vai dar uma resposta é a terceira e última, né? Jesus rompe o seu silêncio, diante dessa terceira pergunta. Quando o sumo sacerdote diz: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? A essa pergunta, Jesus vai oferecer uma resposta. Né? Vamos falar um pouco primeiro do silêncio de Jesus. Esse silêncio de Jesus, diante das primeiras perguntas do sumo sacerdote, né? Nada respondes, o que é que testemunham contra ti? Esse silêncio de Jesus, ele também evoca passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 38, quando o salmista diz: e eu, como um surdo, não escuto, como um mudo que não abre a boca. Sou como um homem que ouve e não tem uma réplica na boca. E talvez a imagem que venha mais à nossa mente seja lá do servo sofredor, o 4º poema do servo sofredor no Deutero Isaías. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca.
como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vejam que, inclusive, esse versículo é moldurado por essa dupla aparição da expressão, ele não abriu a boca. Né? O silêncio de Jesus, que vai ser rompido quando o sumo sacerdote perguntar se Jesus é de fato o Messias. Então, aquilo que até então vem oculto, agora é manifesto pela própria palavra de Jesus. Né? Quando o sumo sacerdote pergunta, és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Né? Jesus vai responder dizendo, eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Né? A resposta de Jesus aqui condensa dois textos do Antigo Testamento, o Salmo 110 e Daniel 7,13, a visão do Filho do Homem. Marcos 14,62, eu marquei em verde e amarelo para nós associarmos com as passagens que nós estamos citando, Salmo 110 e Daniel 7,13. Né? Vejam como que aquilo que está marcado em amarelo em Marcos 14,62 nos recorda Daniel 7,13. Né? E vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Daniel 7,13, eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. E sentado à direita do poderoso. Né? O Salmo 110, um salmo real. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Né? E Jesus aqui vai como que fundir essas duas passagens, dizendo, ele é o Filho do Homem, essa figura misteriosa que aparece no livro de Daniel, um ser celeste que recebe o poder para instaurar o reino de Deus. Esse é o Cristo, é o Filho de Deus. É mais do que Daniel podia imaginar. É verdadeiramente o Filho do Deus bendito que vem com as nuvens do céu, né? Que virá no final dos tempos, mas que está ali presente diante daqueles que o interrogam, né? E que no final dos tempos há de se manifestar sentado à direita do poderoso. Né? Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poderoso e vindo com as nuvens do céu. A reação do sumo sacerdote diante dessa palavra de Jesus é a reação de quem acabou de ouvir uma blasfêmia. Ele rasga as suas vestes, versículos 63 e 64. O sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse, que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram no réu de morte. Esse gesto do sumo sacerdote, ele aparece como um gesto previsto para alguém que ouve uma blasfêmia, para um juiz que ouve uma blasfêmia, na tradição judaica, num tratado que nós já mencionamos aqui, no conjunto de tratados, na verdade, que é a Mishnah, fala que os juízes, diante de um blasfemador, deveriam realizar esse gesto de rasgar as vestes. Então, não é só um gesto apaixonado do sumo sacerdote, é um gesto que indica já uma sentença de condenação. Não precisamos mais de outra testemunha, porque ele, ao dizer que ele é o Filho do Homem, que será visto vindo com as nuvens do céu, e, sobretudo, a forma como Jesus se apresenta, né? Eu sou. Se identifica muito com aquela autoapresentação de Deus no Antigo Testamento, né? Quando ele vai dizer para Moisés, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, né? Uma expressão passível de algumas traduções. Então, não é necessário ouvir mais nenhuma falsa testemunha contra Jesus, porque a sua confissão de messianidade é considerada ali uma blasfêmia, né? De modo particular, quando Jesus se associa com a figura do Filho do Homem e com a ideia de exaltação no Salmo 110, fundindo essas duas tradições, ele está se colocando no plano divino, né, o que parece suficiente ao Sinédrio para o declarar como um blasfemo e, por isso, réu de morte. A perícope chega ao fim com a reação dos presentes. Né? Alguns dos presentes e os criados vão, então, fazer gestos de zombaria para com Jesus. Né? Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer, faça uma profecia. E os criados também o esbofeteavam. Então começam a zombar de Jesus. Né? Ele é levado diante do Sinédrio, testemunham falsamente contra ele, estabelece-se um diálogo entre Jesus e o sumo sacerdote que culmina na sua condenação, porque Jesus vai responder a terceira pergunta do sumo sacerdote, dizendo que ele é sim o Messias, o Filho de Deus bendito,
E por fim, então, a cena chega ao ápice com esse escárnio ao qual Jesus é submetido. Ao apresentar-se como o Filho de Deus, isso é tido como uma blasfêmia, porque não se pensava no Messias como Filho de Deus no modo como Jesus se apresenta como Filho de Deus, sendo da mesma natureza do Pai, né? Se pensava no Messias enquanto aquele que gozava de uma especial proteção de Deus, de uma especial relação com Deus, mas o modo como Jesus se apresenta é muito mais elevado. Então, isso eles não conseguem compreender, por isso está aí a condenação de Jesus e, consequentemente, todos esses gestos de zombaria que os que estão presentes fazem com relação ao Mestre. E assim nós vamos caminhar para o capítulo 15, onde, saindo do Sinédrio, Jesus vai ser levado agora para uma instância romana, diante de Pilatos, que é o governador daquela grande região, que vai agora poder dar aquilo que se procura da parte dos fariseus para Jesus, não uma morte qualquer, mas uma morte ignominiosa, não é que ele seja morto na cruz. Antes do capítulo 15, nós temos ainda a tríplice negação de Pedro, que vai aparecer aqui no final do capítulo, que já havia sido antecipada um pouquinho antes. Em Marcos 14:30, Jesus havia dito a Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, por 3 vezes ele o negaria. E em Marcos 14:72, essa palavra de Jesus para Pedro se realiza, né? Depois que ele nega o mestre, ele vai se lembrar da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. Né? Assim a cena termina e nós vamos ter a transição para o capítulo 15, onde Jesus será levado diante do Sinédrio. Assim nós começamos uma segunda parte do nosso estudo com o capítulo 15. O capítulo 15 que vai começar mostrando Jesus diante de Pilatos. O capítulo 15 nós estruturamos aqui em 4 grandes partes. A primeira parte, os versículos 1 a 15, Jesus diante de Pilatos. Depois, os versículos 16 a 20, onde aparece o escárnio que fazem com relação a Jesus, né? Da mesma maneira que o capítulo 14, antes lá da negação de Pedro, no versículo 65, aparece o escárnio da parte daqueles que estavam ali quando Jesus foi condenado pelo Sinédrio. Agora também Marcos vai mostrar no seu relato da paixão o escárnio daqueles que estavam ali quando Jesus foi condenado agora por Pilatos também, pela instância romana. Depois uma parte maior, os capítulos 20 a 41, o caminho da cruz, a crucifixão e a morte de Jesus. E, por fim, os versículos 42 e 47, o sepultamento de Jesus. A cena dos versículos 1 a 15, ela é marcada por 3 perguntas de Pilatos. A primeira, no versículo 2, é dirigida a Jesus. A segunda e a terceira, que vão aparecer lá no versículo 9 e 12, é dirigida à multidão. São 3 perguntas. Interessante os paralelos, como também lá o sumo sacerdote apresenta em sequência 3 perguntas a Jesus. Agora também Pilatos apresenta 3 perguntas, uma a Jesus e 2 à multidão. A pergunta de Pilatos a Jesus no versículo 2 é: Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: tu o disses. E Jesus não vai responder mais nada. Daí vai se fazer um grande silêncio da parte de Jesus. Silêncio que só vai ser rompido quando ele, na cruz, vai dar um grande grito e vai, então, entoar o versículo 2 do Salmo 22, né? Meu Deus, por que me abandonaste? A multidão, Pilatos vai fazer 2 perguntas, né? A primeira no versículo 9, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E aí aparece a incitação da parte dos sacerdotes para que o povo pedisse não que Jesus fosse liberto por ocasião da Páscoa, mas Barrabás. E no versículo 12, Pilatos vai perguntar de novo:
que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus? E aí o pedido da multidão, incitado, é claro, pelos sacerdotes, que ele fosse crucificado. Era um modo de apagar a sua lembrança, né? Uma vez que era uma morte considerada uma morte ignominiosa, uma morte que Deus não poderia permitir para um justo. Vejam que diante da pergunta de Pilatos, a resposta de Jesus vai ser apenas tu o dizes. É uma pergunta que chama a atenção, porque normalmente o título para o Messias, nas tradições hebraicas, era o Messias como rei de Israel ou rei de Judá, que permitem vislumbrar o messianismo de cunho político, né? Dentre as correntes messiânicas, diríamos assim, que existiam na época do Novo Testamento, porque não era uma única visão a respeito do Messias, havia mais de uma. Esses títulos, rei de Israel, rei de Judá, eram conhecidos para se falar do Messias, né? Por isso a pergunta de Pilatos: Jesus era o rei dos judeus. Vejam que o próprio Jesus, por isso ele vai dizer, tu o dizes, e a comunidade de Marcos entendem essa realeza de Jesus, mas não no sentido que o poderia pensar Pilatos ou o Sinédrio. Vejam que a comunidade cristã entende bem a realeza de Jesus, e nós podemos perceber isso lá no Evangelho de João, capítulo 18, mas entendem a realeza de Jesus no outro sentido. O seu reino não é um reino desse mundo. Ele não vem para usurpar o reino de ninguém. Por isso o medo de Herodes, que faz com que ele mande matar as criancinhas, né? Ou talvez o próprio receio da parte judaica, que Jesus quisesse se estabelecer como rei, ou até mesmo do dominador romano, que Jesus quisesse usurpar o trono de César, ou fazer-se rei de um modo humano sobre os judeus, é injustificada, porque ele não é um rei cujo reino é desse mundo. Né? É o que ele vai responder a Pilatos no capítulo 18, versículo 36 do Evangelho de João. Vejam que a partir aqui do versículo 5, o evangelista marca esse grande silêncio de Jesus, que só vai ser rompido lá no final, quase no final do capítulo 15, no versículo 34, quando Jesus expira. E aí então recita o Salmo 22. Né? Jesus, porém, já nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Então esse silêncio de Jesus só é rompido lá no versículo 34, com o momento em que, antes de expirar, ele recita o Salmo 22. Mais uma vez, esse silêncio de Jesus nos recorda o que nós já tínhamos falado na perícope anterior, né? A figura do servo sofredor de Isaías, aquele versículo 7 do capítulo 53. Né? Ele foi maltratado, mas livremente humilhou-se, não abriu a boca. Era como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores e não abriu a boca. Né? Esse silêncio de Jesus vai nos recordando essa palavra a respeito do servo sofredor. A segunda e a terceira pergunta de Pilatos são dirigidas à multidão, que não aparece caracterizada senão por esse termo genérico. Né? Multidão, não se caracteriza essa multidão de nenhuma maneira mais específica. Essas perguntas de Pilatos dizem respeito ao costume ao costume de se soltar um preso pela Páscoa. Fica clara aqui a antítese que se estabelece, né? Quem a multidão há de escolher? O assassino Barrabás ou Jesus? Vejam que até então não se havia falado no Evangelho de crucifixão. Nós temos outros verbos para indicar o desejo de matar Jesus, mas não propriamente, não se fala de crucifixão. Né? Nós encontramos verbos como o verbo apopteino, por exemplo, né? Mas não se fala propriamente de crucifixão. Né? Isso vai ser falado só aqui. Então vejam que no decorrer do Evangelho se fala desse desejo de matar Jesus, de destruir Jesus, mas não se fala até então de que tipo de morte seria, o tipo de morte que seria. É só que no Evangelho de Marcos que vai aparecer pela primeira vez nos lábios da multidão o verbo staurol. Stauros é a cruz,
O verbo staurol é o verbo crucificar. É o que a multidão vai pedir. Esse verbo vai aparecer no versículo 13, depois ele vai marcar essa parte da perícope. Ele vai aparecer 7 vezes, né? Aqui entre os versículos 13 e o versículo 27. Né? Primeiro na boca da multidão, pedindo a crucifixão de Jesus, e depois indicando o gesto daqueles que efetivamente crucificaram Jesus. Né? Quando Pilatos pergunta à multidão que mal ele fez, né? Aliás, antes, né? Quando Pilatos pergunta: que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus? Eles vão gritar: crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de fazer açoitar Jesus, entregou para que fosse crucificado. É a primeira vez que vai aparecer aqui o gênero de morte que Jesus vai receber, nessa morte que já lá o Deuteronômio dizia que era a morte de um maldito. Né? Ele se fez maldito por nós, ele se fez pecado por nós, ele assumiu uma morte ignominiosa que não lhe era devida, mas por nós. Essa multidão indefinida, ela aparece muitas vezes no Evangelho de Marcos. Eu digo multidão indefinida porque ela não é caracterizada por nenhum outro elemento. A multidão de Jerusalém ou a multidão da Galiléia, disse apenas a multidão. E essa multidão, ela aparece muitas vezes no Evangelho de Marcos. Por exemplo, no capítulo 11, se diz que essa multidão estava maravilhada com o ensinamento de Jesus. E por isso os sumos sacerdotes e os escribas tinham medo. Então, essa multidão que está ali ouvindo, aqui no capítulo 11 já estamos em Jerusalém, essa multidão que está ali ouvindo a palavra de Jesus, ela está maravilhada com aquilo que ele ensina, e ela é temida pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas. Supõe-se que é a mesma multidão que o acolhe na sua entrada triunfante em Jerusalém, e agora é essa mesma multidão que pede a crucifixão do Senhor. Né? Então, esse paradoxo daqueles que o acolhem na entrada de Jerusalém, daqueles que estão maravilhados com o seu ensinamento, que seguem Jesus de tal forma que são até temidos por aqueles que desejam matar Jesus, por isso eles querem matá-lo, mas temem a multidão, e agora é essa própria multidão que não só concorda com a morte de Jesus, mas inclusive nos lábios dessa multidão que é colocado o pedido para que Jesus seja não somente morto, mas que sofra uma morte ignominiosa, né, que seja crucificado. Tal como acontece em Marcos 14, 65, no final da sentença de morte do Sinédrio, é que Jesus também é escarnecido, depois de ter sido entregue para ser crucificado. Né? Então, nos versículos 16 a 20, depois desse pedido da multidão para que Jesus seja crucificado, aparece o escárnio da parte daqueles que estão ali. Né? Os soldados o levaram ao interior do palácio e convocaram toda a coorte, o vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Né? Então aqui o escárnio consiste em prestar falsas honras devidas a um rei. Né? Então um manto, um cetro, que na verdade não é cetro, uma coroa, que é um objeto de tortura. Né? Os gestos de prostração e vesti-lo com sinais reais aparece aqui claramente contraposto com o bater na cabeça, com o cuspir, com o zombar dele. Né? Então, aqui é uma cena um pouco mais desenvolvida que aquela do capítulo 14, mas em paralelo. Né? Assim como no final da condenação feita por parte do Sinédrio, os que estão presentes zombam, aqui também, depois de ter sido entregue para ser crucificado por Pilatos, também os que estão ali, os soldados, zombam dele. É no versículo 20b, o versículo 20, ele poderia ser dividido em duas partes, né? Uma parte ainda nesse trecho da zombaria que fazem com Jesus, quando despe-lhe a púrpura e tornam a vesti-lo com as suas vestes, e a segunda parte do versículo que mostra já o movimento. Levaram-no para fora para que fosse crucificado. Esse gesto de levar Jesus para fora para que ele fosse crucificado lembra-nos muito a parábola dos vinhateiros homicidas em Marcos 12. Quando Jesus fala daquela vinha que foi arrendada pelo seu dono a vinhateiros que deveriam produzir frutos no tempo devido,
E todas as vezes que o dono da vinha mandava os seus servos, não só esses servos não recebiam os frutos devidos, mas sofriam violência por parte dos vinhateiros. E, por fim, o dono da vinha pensou: vou mandar-lhes o meu filho como uma autoridade a qual eles vão respeitar. E eles não só não respeitam, como lançam o filho para fora da vinha e o filho é morto. Essa parábola ilustra aquilo que vai acontecer com Jesus aqui na paixão. Ele foi levado para fora da cidade, para o lugar onde ele deveria ser crucificado. A crucificação entre ladrões relembra-nos mais uma vez o quarto poema do servo. Então, a todo momento nós vamos vendo que essa figura do servo sofredor, ela vai realizando-se plenamente em Cristo. É claro que lá o autor de Isaías tinha um pensamento a respeito dessa figura, mas a realização plena dela se dá aqui, em Jesus. E vários momentos da paixão podem ser lidos em estreita união com esse quarto poema do servo sofredor. Eis porque lhe darei um quião entre as multidões. Eis porque lhe darei um quião entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou sua alma à morte e foi contado com os transgressores. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores fez intercessão. Ele foi contado com os transgressores. Então, Jesus ali é crucificado entre ladrões e se realiza nele essa palavra do servo sofredor. Ele foi contado com os transgressores, colocado ali como se transgressor fosse sem o ser. Depois, o Salmo 22 é importante nessa narrativa do capítulo 15, porque ele é evocado em dois momentos. Primeiro, no capítulo 15, versículo 23, naquele gesto dos soldados de repartir as vestes de Jesus. Eles tentam dar-lhe uma bebida para aliviar os seus tormentos, o vinho com mirra, que Jesus não toma, e depois o crucificam. E é propriamente no versículo 24 que é citado esse trecho do Salmo 22, versículo 19. Repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. É no versículo 24, Marcos 15, versículo 24. Aqui há uma primeira referência ao Salmo 22, aquele salmo do justo que sofre, que Jesus vai recitar o início dele na cruz. Depois do versículo 34, nós vamos ter o início desse salmo colocado nos lábios de Jesus. E a hora nona, Jesus deu um grande grito dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Claro que a gente imagina a recitação do salmo inteiro, mas costuma-se pensar assim, por questões até de facilitação da redação do texto, porque não era fácil nem barato escrever um texto longo. Então, citando o início do salmo, o versículo inicial do salmo, o leitor podia compreender que não só esse versículo, mas o salmo inteiro estava sendo colocado ali nos lábios de Jesus. A citação do primeiro versículo é para indicar que Jesus faz daquele salmo uma imagem do seu sofrimento, da sua paixão. E esse salmo é um salmo bastante interessante, porque ele pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, nós percebemos claramente o salmista que clama pelo auxílio divino. Mas na segunda parte, o salmista louva a Deus que o ouviu quando ele estava em aflição. Então, o salmo começa com palavras de clamor, daquele que se sente abandonado no seu sofrimento. Meu Deus, por que me abandonastes? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, e de noite, e nunca tenho descanso. E assim vai o salmista clamando pelo auxílio divino até o versículo 22. Mas quando chega no versículo 23, nós temos uma virada no salmo, onde o salmista começa a louvar a Deus que o ouviu quando ele gritou. Então o salmo manifesta não só o sofrimento, a sensação de abandono, mas também a confiança e a certeza da salvação. Versículo 23, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia.
Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o toda descendência de Jacó. Temei-o, descendência toda de Israel. Sim, pois ele não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando a ele gritou. Então o salmista se sente ouvido, sabe ser ouvido pelo Senhor. Então é um salmo que fala não só do sofrimento, mas também da confiança, né? E com esse salmo, Jesus ali ilustra o mistério da sua paixão. É mistério de sofrimento, de abandono, mas ao mesmo tempo é confiança e certeza, né, de que Deus o ouve, né, de que o Pai o ouve, ele também é filho de Deus, mas a certeza de que o Pai o ouve naquele momento. Né? Jesus rejeita a bebida que lhe é oferecida e que tinha como finalidade oferecer algum alívio aos supliciados. Né? Ele não toma aquela bebida que lhe é oferecida, o vinho misturado com mirra. Ou seja, ele permanece consciente da sua entrega até o fim. Alguns veem nesse vinho misturado com mirra uma espécie de bebida alucinógena, que ofereceria então um certo alívio aos supliciados, mas Jesus não aceita isso, está consciente da sua entrega até o fim. E o capítulo 15 diz que, diante da morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Né? Quando Jesus começa a recitar o salmo, alguns pensam que ele está chamando por Elias, por causa da assonância do termo, né? Eloi, Eloi, que talvez ele estivesse chamando Elias, né? Porque havia a tradição segundo a qual o profeta Elias devia vir, preparando a chegada do Messias, né? E aí zombam de Jesus e por fim ele expira. E no momento da sua morte, o véu do santuário se rasga em duas partes, de cima a baixo. Esse rasgar-se do véu significa que em Cristo todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento chegam ao fim. Não precisam mais repetir-se aqueles sacrifícios da antiga aliança. Porque agora, em Cristo, tudo de fato está consumado. Aqueles sacrifícios eram figura do sacrifício único e definitivo, que é o sacrifício do Cristo, pelo qual nos é dado o perdão dos pecados, pelo qual temos acesso à salvação de Deus para nós. E esse rasgar-se do véu significa ainda, no parecer de outros estudiosos do Evangelho de Marcos, é que aquele mistério divino que estava velado, esse véu cobria o Santo dos Santos, um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, e particularmente ali entrava no dia do Yom Kippur, para oferecer um sacrifício pelo pecado do povo. Esse véu que cobriu o Santo dos Santos, esse lugar velado, lugar considerado lugar por excelência da presença do divino, em Cristo agora esse lugar está desvelado, porque a revelação da majestade de Deus se deu em Cristo. No seu sacrifício pascal, é à luz do seu sacrifício que se pode conhecer de fato o sentido pleno da revelação de Deus. De um Deus que, desde o início, esvazia-se de si mesmo, criando o mundo, criando o homem à sua imagem e semelhança, e que agora, por causa de nós e dos nossos pecados, fez-se homem, esvaziou-se, veio habitar entre nós, assumiu uma humanidade como a nossa e no alto da cruz manifestou plenamente o seu esvaziar-se, morrendo por nós para a nossa salvação e abrindo-nos plenamente o acesso ao Pai. Por isso que agora esse véu está rasgado. Não tem mais sentido criar essa separação que foi completamente rompida em Cristo. Ele abriu-nos o caminho da revelação plena, da majestade de Deus, o caminho que nos dá acesso à salvação que Deus tem para nós. Um marco dessa cena é a confissão de fé colocada nos lábios de um pagão. Vejam que durante todo o Evangelho de Marcos, Jesus pede segredo acerca da sua messianidade, várias vezes silencia, por exemplo, os demônios, que ao serem expulsos confessam que ele é o Filho de Deus. Mas agora que tudo está consumado e que ele entregou-se, revelando que tipo de Messias ele é, não o Messias taumaturgo simplesmente, mas o Messias, Filho de Deus, que morreu pelos homens, então agora plenamente esse mistério pode ser manifesto. E é na boca de um pagão que está essa confissão. Por isso acredita-se que Marcos, não só por esse motivo, por outros motivos também, determinados traços da linguagem, do modo de escrever de Marcos, apontam para um destinatário pagão, explicações de costumes judaicos, latinismos presentes no texto. Mas particularmente essa confissão de fé colocada nos lábios de um pagão, ela nos
é um indicativo muito forte de que talvez aqueles para os quais Marcos escreve seu evangelho são pagãos convertidos à fé cristã. É um centurião que vai confessar que ele é filho de Deus. O centurião que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E a cena então é concluída com a menção das mulheres que o serviam enquanto estavam na Galileia. Por fim, Marcos vai destacar, já no finalzinho do Evangelho, no finalzinho desse capítulo 15 do Evangelho de Marcos, a ousadia de José de Arimateia, que, sendo Páscoa, né, a morte de Jesus, a crucifixão se dá durante a Páscoa, já que a ceia foi uma ceia pascal, segundo o Evangelho de Marcos, e sendo preparação para o sábado, no dia seguinte era o sábado, então havia o repouso prescrito. José de Arimateia era um homem eminente entre os judeus, então ele é ousado de, correndo o risco de desagradar a multidão, correndo o risco de desagradar aos seus pares, né, que eram grandes também dentro do judaísmo, correndo o risco de ser acusado até de ferir o sábado, talvez, se aquilo demorasse muito, e correndo o próprio risco de ir diante de Pilatos pedir o corpo, né, ele vai ter essa ousadia de pedir o corpo do mestre, né, e depois ele então o coloca num túmulo novo, que ele havia esculpido para si, e o cobre com a rocha, né. E o finalzinho do texto, que menciona as mulheres que estão olhando tudo o que está acontecendo, vai nos preparar a narrativa do capítulo 16, né, que é quando as mulheres vão ao túmulo e vão encontrá-lo vazio, vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus e vão encontrá-lo vazio. O texto termina dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. E o capítulo 16 vai começar mencionando essas mulheres que então vão, passado o sábado, ungir o corpo do Senhor. Eu queria finalizar essa segunda parte com 2 textos dos padres da igreja, um de São João Crisóstomo, que ele fala sobre a ousadia de José. Eu estou lendo desse texto a Bíblia comentada pelos padres da igreja, da editora Cidade Nova, na página 304, onde se reúne o comentário ao Evangelho de Marcos, né, trechos dos padres da igreja sobre o Evangelho de Marcos. Mas aqui, para falar desse trecho do Evangelho de Marcos, toma-se uma parte das homilias sobre Mateus, de São João Crisóstomo, onde ele fala sobre a ousadia de José, mas se aplica bem ao texto que nós estamos estudando. Este José é o que antes se havia escondido, porque lá João 19:38 fala que José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus. Mas agora, depois da morte de Cristo, dá mostras de grande audácia, porque não era um homem vulgar, dos que passam inadvertidos, mas formava parte do conselho, era muito ilustre. Daqui o extraordinário valor de que deu provas, pois se expôs à morte ao atrair-se com sua benevolência para com Jesus, mesmo contra todos, e a atrever-se a pedir o corpo, e não sossegar de seu intento até tê-lo conseguido. E seu amor para com Jesus e seu valor não se mostram só em tomar o corpo e enterrá-lo suntuosamente, senão que ele o fez no sepulcro, no seu próprio sepulcro novo, né, no sepulcro novo que ele havia feito para si. É um comentário de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de Mateus, mas que se aplica bem à nossa passagem. E o texto do Evangelho fala que ele foi envolvido num lençol. A palavra grega é sindon, que significa um lençol de linho, né? Então, Agostinho, na sua exposição sobre o Evangelho de Marcos, vai falar sobre o sentido desse lençol de linho no qual o corpo de Jesus fora envolvido por José de Arimateia de ser sepultado. Pela simplicidade do sepulcro do Senhor, se condena a ambição de riquezas daqueles que não podem estar sem elas nem sequer no sepulcro. Por isto mesmo, nasceu na igreja o costume de não celebrar o sacrifício do Senhor com toalhas de seda ou tecidos finos tingidos, senão com o linho, o mesmo que o corpo do Senhor, o mesmo que foi utilizado para se colocar o corpo do Senhor no sepulcro, com um lençol de linho fino limpo, né? Então, Santo Agostinho vai dizer, por isso que a igreja também não usa outros tecidos, não usa seda, não usa outros tecidos finos, né? Mas usa esse linho puro,
né, para se celebrar. A gente sabe que normalmente é esse tecido que se usa, né, para se fazer as toalhas, as alfaias, aquilo que se utiliza normalmente na celebração da Eucaristia, né? E Santo Agostinho vai fazer essa ligação com esse tecido de linho no qual o corpo do Senhor foi envolvido, né? Então a igreja procurando não o Fausto, mas continuar na celebração dos seus mistérios, aquilo que foi a própria vida do Senhor, também celebra a Eucaristia, a renovação contínua, né? Do mistério da Páscoa do Senhor, servindo-se também desses linhos finos, né, que recordam aquele mesmo lençol de linho no qual foi envolvido o corpo do Senhor com tanta delicadeza da parte de José de Arimateia antes de o colocar no sepulcro. Aqui nós terminamos a nossa segunda parte e nós vamos passar então para a nossa terceira parte, falando então do sepulcro vazio no capítulo 16. Então, nós vamos para a terceira e última parte do nosso estudo. Agora, o capítulo 16. Passado os versículos 1 a 8, né? Deixamos de fora o final de Marcos, vamos comentar sobre ele no final. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis, estáis procurando Jesus de Nazaré, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém. Então aqui nós temos a conclusão da narrativa da paixão no capítulo 16, com a saída das mulheres ao sepulcro, e esse encontro do sepulcro vazio. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. Elas deixam então passar o sábado, dia sagrado de repouso para os judeus, e vão ao túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, para ungir o corpo do Senhor. A menção do sábado conecta essa perícope com o que foi narrado antes. Vejam que no versículo 42 do capítulo 15, quando vai falar do sepultamento de Jesus, Marcos diz: já chegara a tarde, e era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então, a todo momento, o relato está se conectando nas suas diversas partes. E aqui a menção do sábado. Passando, então, o sábado, então o Senhor é sepultado na sexta, passa o sábado, e no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, elas vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. É interessante notar aqui a dupla unção que moldura o relato da paixão em Marcos. Marcos 14, 3 a 9, fala daquela unção que a mulher faz em Jesus em vista da sua sepultura. É o texto que nós estudamos no nosso encontro anterior. Jesus está em Betânia, na casa de Simão o leproso, e entra uma mulher trazendo um vidro de perfume de nardo puro, caríssimo, que ela vai quebrar o frasco e derramar esse perfume sobre a cabeça de Jesus, e alguns vão dizer: mas não era melhor vender isso e dar o dinheiro aos pobres? E vão repreender a mulher, mas Jesus vai defender a mulher, dizendo que ela fez isso em virtude da sua sepultura. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Uma primeira unção em vista da sepultura de Jesus. E uma segunda unção que não é feita, porque quando elas vão para ungir o corpo, não tem mais corpo, o sepulcro está vazio, o Senhor ressuscitou. Então a segunda unção introduz a narrativa acerca da ressurreição. O autor sagrado menciona que é o primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. As mulheres deixam passar o sábado, e no primeiro dia da semana elas vão ao túmulo de Jesus. Vejam que aqui nasce a passagem do sábado para o domingo. Porque o sábado, para o judeu, era o dia do repouso e da oração,
por excelência, porque é o dia em que Deus também repousou depois de toda a obra que ele havia feito. Então, para que o homem pudesse também louvar o Criador e, ao mesmo tempo, o Redentor de Israel, e prestar-lhe o culto devido, e também contemplar a criação, havia um dia de repouso, o sábado. Mas o sábado cede lugar ao domingo para os cristãos. Claro que aqui ainda não se chamava domingo, né? Por isso o narrador fala de primeiro dia da semana, mas já no Apocalipse nós encontramos a expressão dia do Senhor, que iria que remera. Apocalipse 1:10. O vidente de Pátimos tem a sua visão no dia do Senhor, que iria que remera. Aquele que se tornou por excelência para os cristãos o dia do repouso, do culto, da oração, o dia de celebrar o mistério da Páscoa do Senhor, né? A cada domingo, né? Até chamado na tradição cristã de oitavo dia, por ser o dia depois do sétimo, era um modo de mostrar esse caráter especial do domingo e até escatológico, porque o oitavo dia não existe, né? Existem 7 dias na semana, mas como o domingo é o dia depois do sétimo, ele é o primeiro, mas é também o oitavo, porque ele é o dia que simboliza aquele dia eterno, sem fim, cantado pelos profetas, no qual o Senhor irá estabelecer definitivamente o seu reino no meio dos homens. O tema da conversa das mulheres no caminho é a pedra que fecha a entrada do sepulcro. De fato, lá em Marcos 15:47, Maria Madalena e a outra Maria, a Maria, mãe de José, elas observam onde Jesus fora colocado e veem que uma grande pedra é rolada para fechar a entrada do sepulcro. Então, esse é o tema da conversa delas pelo caminho, né? Elas diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Né? No versículo 4, elas veem que a pedra foi removida. Elas não veem a ressurreição em si. Depois nós vamos até ter textos apócrifos que pretendem relatar, de modo, claro que fantasioso, como é comum acontecer nos apócrifos, a ressurreição. Mas os evangelhos canônicos não apresentam a ressurreição em si. Apresentam as aparições do ressuscitado, e aqui especificamente em Marcos, o sepulcro vazio, a pedra removida, e o sepulcro que depois elas vão encontrar vazio, que é um sinal da ressurreição. Eu queria ler 2 textos dos padres da igreja. O primeiro de São Pedro Crisólogo, do século IV, V, onde ele fala sobre a pergunta das mulheres. Estou lendo aqui nessa Bíblia ainda comentada pelos padres da igreja. São Pedro Crisólogo, numa de suas homilias, reflete sobre essa pergunta das mulheres: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Aí ele diz assim, lendo de modo simbólico também a passagem: a porta do sepulcro ou do coração? Do sepulcro ou dos olhos? Mulheres, tirado o ferrolho do coração, e fechado o ferrolho do coração e fechado os olhos, sereis incapazes de contemplar a glória do sepulcro aberto de par em par. Se quereis ver, não derrameis o azeite no corpo do Senhor, senão iluminai vossos corações, para que a luz da fé ponha de manifesto que se encontra encerrado pela obscuridade da falta de fé. Então ele vai ler de modo simbólico, né? Era a pedra do sepulcro ou a pedra do coração que tinha que ser removida? Era a pedra do sepulcro ou a pedra que atrapalhava os olhos de enxergar? E ele vai dizer: mulheres, fechado o ferrolho do coração e fechados os olhos, sereis incapazes de contemplar a glória do sepulcro aberto de par em par. Se quereis ver, não derrameis o azeite no corpo, até porque não havia mais corpo, ele já havia ressuscitado. Mas iluminai vossos corações, o simbolismo do azeite também utilizado para produzir luz, para que a luz da fé ponha de manifesto que se encontra encerrado pela obscuridade da falta de fé. Né? E São Beda, venerável, que viveu entre os séculos VII e VIII, ele fala da pedra removida como a evidência da ressurreição. A pedra estava removida não para abrir uma porta ao Senhor, como se devesse sair dali, mas para dar um testemunho aos homens de que a ressurreição tinha acontecido. Quem, sendo mortal, pôde entrar no mundo, nascendo do ventre, todavia fechado da Virgem, esse mesmo, sendo imortal, pôde sair do mundo ressuscitando do sepulcro, ainda que estivesse este sepulcro fechado. Então vejam que comparação interessante, né?
Ele assumiu a nossa mortalidade, assumiu a nossa humanidade, entrando no mundo pelo ventre fechado da Virgem. E ele também, sendo imortal, ele sai do mundo, né, ressuscitando do sepulcro, ainda que o sepulcro estivesse fechado. Então a pedra não foi removida no pensamento de São Beda Venerável para que o Cristo saísse, mas a pedra foi removida para que aquelas mulheres pudessem contemplar e ver ali um sinal de que não havia mais nada no sepulcro, ele havia ressuscitado conforme havia dito, né? Antes de contemplar o túmulo vazio, elas têm uma visão de um ser celeste. A maneira como se descreve essa figura, ele é um jovem vestido com uma túnica branca cuja visão produz espanto nas mulheres. Esse era um modo comum na literatura da época de se referir a seres celestes. Às vezes até no Antigo Testamento também aparece assim. Um jovem com uma túnica branca. Essas mulheres ficam espantadas diante da visão que elas têm desse ser celeste. Elas ainda não contemplaram o sepulcro vazio. O sepulcro vazio vai ser mostrado a elas por esse ser celeste, né? Quando elas chegam à entrada do sepulcro, a primeira coisa que elas contemplam é esse ser celeste. E a palavra desse ser celeste serve de ápice para a perícope e para o evangelho como um todo, porque mostra Jesus no seu duplo aspecto, humano e divino, crucificado e ressuscitado, mostrando que o Cristo sofredor é aquele que realizava sinais e prodígios. O Cristo ressuscitado é aquele que padeceu sobre a cruz, né? Dando assim a conhecer plenamente o mistério a respeito do Cristo. Não vos espanteis, diz esse ser, esse anjo, poderíamos dizer assim. Estás procurando Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. Então aqui esse duplo aspecto, humano e divino, crucificado e ressuscitado. Jesus de Nazaré, o crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Então vejam que o Cristo é apresentado tanto em sua dimensão terrena quanto em sua dimensão divina. Jesus de Nazaré, o crucificado, aquele que ressuscitou. A este Jesus, Atos 2:32, Deus o ressuscitou e disso nós somos testemunhas. Embora no Evangelho de Marcos normalmente se traduza pela voz ativa, ele ressuscitou, mas o verbo grego aparece na voz passiva. Ele foi ressuscitado, assim se enfatiza a ação do Pai na ressurreição do Filho, como lá em Atos 2:32, né? A este Jesus, Deus, o Pai, geralmente no Novo Testamento, Rho Theó se refere ao Pai, Deus o ressuscitou e disto nós somos todos testemunhas. Atos 2:32. No versículo 7, a gente percebe uma virada no discurso. Porque no meio da sua palavra dirigida às mulheres, depois de anunciar-lhes a ressurreição, esse ser celeste, misterioso, ser angélico, ele vai dar uma ordem às mulheres, mas elas não podem ficar paradas ali com a notícia. E de dizer aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Essas mulheres agora devem ser portadoras do anúncio da ressurreição. Elas receberam o anúncio e agora elas devem portar esse anúncio, essa boa notícia aos discípulos e a Pedro. Vejam como o Evangelho de Marcos, né, vai dando destaque à figura de Pedro, o que se coaduna muito bem com o testemunho da tradição, segundo a qual Marcos escreve a partir daquilo que ele testemunhou ou ouviu do próprio Pedro. Os discípulos devem dirigir-se para a Galileia. Vejam, a Galileia desempenha no Evangelho de Marcos um papel muito importante. Toda a primeira parte do Evangelho de Marcos se passa ali na Galileia, onde o Senhor realiza muitos sinais. E o próprio início do Evangelho começa lá na Galileia, né? O Evangelho de Marcos começa depois que fala sobre a pregação de João Batista, da tentação de Jesus, o início da pregação de Jesus. O chamado dos primeiros discípulos está lá na Galileia. Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu então Simão e André. Então os discípulos devem voltar ao início de tudo. Por isso eles devem encontrar o ressuscitado na Galileia. Para que agora, voltando às origens do seu caminhar com Jesus, eles possam compreender, iluminados pelos acontecimentos gloriosos da sua paixão aqui e da sua ressurreição, o verdadeiro sentido da sua mensagem.
Então, os discípulos devem encontrar-se com Jesus na Galiléia, porque lá está o início do seu caminhar com Jesus. E nem sempre eles compreendiam o sentido pleno daquilo que Jesus lhes dizia ou daquilo que Jesus fazia. E a prova disso nós vimos quando começamos a nossa exposição, falando do tríplice anúncio da paixão e a incompreensão dos discípulos e de Pedro. Então, eles não compreendiam o sentido profundo e pleno daquelas palavras de Jesus. Encontrando-se com o ressuscitado na Galiléia e iluminados pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, eles podem agora ter uma luz nova, uma compreensão plena acerca de tudo aquilo que Jesus havia feito e falado. Eles vão receber o Espírito depois, que segundo João 14, 26, tem uma dupla função. A função de ensinar e a função de recordar. Ou de recordar ensinando aos discípulos o verdadeiro sentido daquelas coisas que Jesus havia feito e falado enquanto estava com eles. Vejam que aqui, aquele salmo que Jesus recita na cruz, se realiza plenamente. Jesus lá começa recitando o início do salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Mas esse salmo fala do justo que é ouvido, que não é abandonado, que recebe de Deus uma resposta ao seu grito. E a ressurreição de Jesus é a grande resposta. O justo não foi abandonado na morte. Salmo 22, 25. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando ele gritou. A ressurreição de Jesus é um grande sinal de que aquele clamor que está nos lábios de Jesus quando ele expira foi ouvido. Eu penso que nós podemos fazer uma correlação também com a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não nos ouve. Muitas vezes nós carregamos essa marca, eu diria até de frustração na oração. Achando que Deus não nos ouve porque a resposta não vem no momento que nós gostaríamos, nem na maneira como nós gostaríamos. Mas no grande conjunto que é a nossa vida, nós podemos ter certeza de que Deus nos ouve. E essa certeza plena de um Deus que nos ouve, nós só vamos ter na ressurreição. Que quando nós estivermos com o Senhor na vida eterna que Ele nos preparou, ali totalmente o véu dos nossos olhos vai cair e nós vamos ter a consciência de que, de fato, Deus sempre nos ouviu, e ali está a expressão máxima. Assim como a ressurreição de Jesus é o sinal de que o justo não foi abandonado na morte, também a graça de entrarmos um dia na vida eterna será para nós o grande momento de compreendermos que Deus sempre ouviu, sempre esteve junto conosco. Nunca nós fomos abandonados pelo Senhor, Ele sempre esteve junto conosco. Só que aqui nem sempre nós temos a compreensão plena e clara disso, mas na vida eterna nós a teremos. Essa perícope termina com um paradoxo. As mulheres calam aquilo que devem proclamar, pois tinham medo, porque o evangelho termina de maneira abrupta. Depois nós temos esse final, que considera-se um acréscimo posterior ao evangelho, e a respeito do qual nós vamos falar um pouquinho. Mas elas saíram, diz o evangelho, e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossaram delas e nada contaram a ninguém, porque tinham medo. Então, esse modo abrupto de terminar o evangelho gera várias interpretações. Na história da exegese, várias explicações foram dadas para esse gesto das mulheres que, pelo menos num primeiro momento, se silenciam. Alguns autores acreditam que talvez Marcos pretendesse, de fato, terminar o seu evangelho aqui. Outros vão dizer que não, que talvez tenha havido um final do evangelho que fora perdido e por isso o final atual foi acrescentado. Porque esse final atual, ele foge um pouco do estilo de Marcos, mas já é conhecido na antiguidade por Orígenes, como a gente vai ver. Alguns acham que, de fato, Marcos queria terminar assim, de modo abrupto, o seu evangelho com esse paradoxo. Várias vezes durante o evangelho, aquilo que Jesus manda silenciar é proclamado, porque ele manda fazer silêncio a respeito da sua messianidade, mas os discípulos e outros acabam proclamando aquilo que ele havia realizado. Mas no final do evangelho, aquilo que é mandado se proclamar, as mulheres silenciam, pelo menos inicialmente, porque se a narrativa não continua, então pelo menos inicialmente elas silenciam. Há quem interprete que Marcos quis propor aqui um modelo para o leitor. Pelo menos inicialmente, em virtude do seu temor, as mulheres não disseram nada, tomadas pelo espanto, pelo temor, como diz o texto. Mas o leitor, o que fará depois de ter ouvido o evangelho? Proclamará ou não proclamará a todos a boa notícia do Senhor? Porque não só essas mulheres, mas todo aquele que recebe a palavra do evangelho está sendo também comissionado
por esse ser celeste para anunciar essa boa nova da ressurreição de Jesus. E assim nos encaminhamos para a última parte do nosso estudo, para o final do nosso encontro, que são os finais do Evangelho de Marcos. Marcos 16, 9 a 20, traz um final que condensa algumas aparições do ressuscitado, sem deter-se pormenorizadamente em nenhuma delas, né? Alguns consideram que Marcos, de fato, terminou de forma abrupta, pelo menos nos parece abrupta no versículo 8 do capítulo 16, poderia não parecer assim para o autor, e que depois os versículos 9 a 20 foram acrescentados ao Evangelho como uma forma de fornecer uma conclusão semelhante ao dos outros sinóticos, ou seja, que mostrasse também as aparições do ressuscitado, né, e esse envio dos discípulos, não só a aparição às mulheres. Há quem cogite que talvez o final do Evangelho tenha sido perdido, né? É uma possibilidade de que talvez a parte final do Evangelho tenha se perdido na tradição manuscrita e que por isso foi acrescentado logo cedo um outro final, compendiando um pouco as aparições do ressuscitado, segundo o que havia na tradição sinótica, para dar uma conclusão ao Evangelho de Marcos. Fato é que esse final atual que nós temos é considerado o texto canônico. Desde o século II, o Evangelho de Marcos é transmitido com esse final, então, tendo sido acrescentado depois ou não, isso não interfere na inspiração, na canonicidade, no fato de o texto todo, com esses versículos finais, ser considerado palavra de Deus, certo? Foi assim que a tradição reconheceu o Evangelho de Marcos, que ele foi apresentado nas listas, nos cânones, já a partir do século II, e depois assim também que Trento apresentou sua palavra definitiva sobre o cânon, com esse Evangelho de Marcos inteiro, como nós temos hoje. Mas nós temos 3 conclusões para o Evangelho de Marcos. Essa, do capítulo 16, versículos 9 a 20. Nós temos na tradição manuscrita uma conclusão mais breve, que aparece em um único manuscrito, o chamado Códice Bobiense, que é uma cópia do Evangelho de Marcos do século IV, V, que apresenta um outro final para o Evangelho de Marcos, mais curto, dizendo assim: e elas proclamaram concisamente tudo aquilo que lhes havia encarregado de falar aos que estavam ao redor de Pedro, ou seja, mostrando como que elas silenciaram no primeiro momento, mas depois falaram. Mas depois também Jesus mesmo enviou desde o Oriente até o Ocidente, através deles, a santa e indestrutível mensagem da salvação eterna. Amém. E nós temos ainda um outro final para o Evangelho de Marcos, que aparece também no códice do século IV, V, que é o chamado Códice Washingtoniano. Ele contém os evangelhos. Ele foi adquirido no início do século XX por um homem chamado Charles Freer. Por isso é chamado Freer-Logion, né? Porque foi adquirido por essa figura, né? E ele contém um final alternativo para o Evangelho de Marcos. Depois do versículo 14, ele traz o seguinte acréscimo: e eles se desculparam, dizendo: esta era de impiedade e incredulidade está sob o domínio de Satanás, que não permite que a verdade e o poder de Deus prevaleçam sobre as imundícias dos espíritos. Por isso revela agora a tua justiça, assim disseram a Cristo. E Cristo lhes replicou: o limite de tempo do poder de Satanás está cumprido, mas outras coisas terríveis se aproximam. Pelos que pecaram foi entregue à morte, para que retornem à verdade e não pequem mais, a fim de que possam herdar a glória espiritual e incorruptível da justiça que está nos céus. Então, em alguns manuscritos de Marcos, o evangelho termina no versículo 8º, em outros nós encontramos o acréscimo dos versículos 9 a 20, e nesses 2 manuscritos nós encontramos uma coisa diferente. Nesse Códice Bobiensis, nós encontramos até o versículo 8º e depois aquele final mais curto, e nesse chamado Freer ou Freer-Logion, nós encontramos Marcos terminando no versículo 8º do capítulo 16, aí os capítulos 9 a 14, esse outro acréscimo que só existe nesse códice, e depois os versículos 15 a 20. Mas o que se tornou texto canônico e que é amplamente manifestado na tradição manuscrita e que já era conhecido por Orígenes em finais do século II, são os versículos 9 a 20, que é o final de Marcos, que condensa ali as aparições do ressuscitado, que é o que nós encontramos como texto canônico, foi assumido em Trento como texto canônico, é o que está normalmente nas nossas traduções para a língua moderna, né? Então, assim, nós terminamos o nosso estudo sobre o relato da paixão em Marcos.
tendo visto hoje o finalzinho do capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, e comentado aqui brevemente sobre esses finais do Evangelho de Marcos.